Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos vocês que nos acompanham, sejam bem-vindos vocês também que nos assistem pela primeira vez. Estamos aqui no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília, com as nossas colaboradoras Ana Cristina Sampaio, Thelma Alves, eu, Miriam dos Anjos, e a nossa convidada especial, Flaviana de Souza. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo bem, Flaviana? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Flaviana é espírita, trabalhadora da nossa casa. Então, ela trabalha no atendimento fraterno, é palestrante, coordena os eventos da casa e também é facilitadora do estudo sistematizado da doutrina espírita. E hoje o nosso tema é bastante importante. Nós vamos conversar sobre o perdão. Quem não necessita de perdão, né? E como nós estamos falando de perdão, Flaviana, será que o perdão, né, uma atitude importante nas nossas vidas ou é uma questão só de religiosidade? O perdão, ele é fundamental na vida de todos nós, porque ele trabalha a nossa libertação, né? O perdão, ele é um gesto de caridade. Então, é o exercitar o amor. Porque quando Jesus, na questão 866, Kardec pergunta, né, para os espíritos como é a caridade segundo vivia Jesus. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições e perdão das ofensas. Então, perdoar é um exercício de caridade, é um exercício de amor, onde nós precisamos aprender a doar um pouquinho mais. Sempre, porque a palavra perdão, ela vem, né, do latim perdonare. Per significa completo, e donare, doação. Então, doação total. Então, é um exercício, é um esforço. E Jesus, no Evangelho, ele nos convida a esse esforço. Então, quando ele fala assim, se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, caminha 2000. Então, é um esforço. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Né? Se alguém te pede, bate a face direita, oferece a esquerda. Então, é esse exercício de amor. Amar um pouquinho mais, é um esforço. Então, perdão, como é um esforço, não tem nada a ver com esquecimento, né? Não, a gente pensa, é um dos, né, são mitos. A gente acha que perdoar é esquecer algo, que perdoar é achar que está conivente com o erro do outro, acha que perdoar não é para a gente, é para anjo, para arcanjo, para espírito perfeito, e não é isso. Perdão é para nós que estamos aqui em aprendizado, onde nós precisamos desenvolver, né, exercitar esse amor. Então, não é esquecer. Esquecer, a gente não pode esquecer, a gente pode dar um outro significado. Às vezes, quando a gente está na infância, que o pai ou a mãe chama a atenção de alguma coisa, ou então te coloca de castigo, às vezes a gente lembra rindo quando a gente está adulto. Então, deu um outro significado. Naquele momento, nós ficamos bravos, com raiva. Hoje, a gente dá um outro significado. Então, perdoar não é esquecer, mas dar um novo significado ao que aconteceu, aquilo que te ofendeu. Agora, para a gente se ofender, a gente precisa ter muito orgulho, né? Porque muito melindre, nos acharmos diferentes, de alguma forma merecedores de uma consideração, por que falou assim comigo, né? Então, queria que você falasse um pouquinho dessa questão do nosso orgulho, que como é tão difícil a gente vencer isso e conseguir perdoar, porque a maioria das pessoas está vivendo assim grandes lutas internas, né? De falta de perdão, e aquilo fica remoendo, a pessoa tem ódio de quem lhe fez mal, lá atrás, passam-se anos, né? E você fica remexendo isso. Você tocou em duas questões importantes, né? A questão do orgulho. Então, o orgulho e o egoísmo são os dois grandes males que nos impedem, que impede nosso aperfeiçoamento, nosso avanço. Então, o orgulho é uma insegurança que nós trazemos, né? E o egoísmo é aquela carência. Então, quando alguém nos fala alguma coisa, tem, como você fala, os melindres, né? O orgulho toca e a gente se ofende.
o que a gente precisa trabalhar? Vencendo esse orgulho e aprendendo a perdoar com humildade, né? Então tem que ter a humildade para aprender a perdoar, que é o exercício do amor. Certa vez perguntaram para Gandhi se ele perdoaria aquelas pessoas que o ofendiam, que o atacavam, e ele falou que não perdoaria. E né, o repórter pergunta para ele, como você não vai perdoar? Não, eles não me ofenderam. Então, é um processo, né? Trabalhar essa inofendibilidade. Precisa realmente vencer todo o egoísmo, o orgulho. E Jesus nos dá essa lição, ele como nosso modelo e guia. Que quando ele está, né, sendo crucificado, ele fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a outra questão que você falou, como trabalhar isso, né? Que é um fator bem complexo. Porque a gente pensa que, como foi falado, que perdoar é esquecer, é de uma hora para outra. Não, eu vou esquecer, amanhã eu esqueço. Não. Ou então, muitas vezes, nós fazemos uma outra questão. Nós fazemos de conta que perdoamos, usamos uma máscara, né? Somos superiores, perdoamos. Porém, não, porque nós ainda queremos, quando a pessoa comete escorrega ou cai, tá vendo? Bem feito. Né? A gente então, tem a vingança, né? Fica desejando o mal. Não, perdão é um processo mesmo, que nós precisamos interiorizar. Começa com a vontade. Então, primeiro a gente precisa ter vontade. Eu quero perdoar, mas eu não consigo ainda. Então, é um processo. É um caminhar constante nessa direção. E, às vezes, dependendo do que foi, né, do que nos foi lesado no momento, porque vai depender de cada um. Às vezes, o que me lesa, o que me ofende, não te ofende, né? Não ofende a uma de vocês. E também o grau. Se, por exemplo, eu quebro um copo da sua casa, é um tipo. Agora, se eu quebrar uma televisão. Então, tem também esses níveis de perdão. Que não seja o copo de estimação dela também, né, Flávia? Aí vai ficar pior do que a TV, né? Eu ganhei de alguém especial, só tem aquele. Então, a gente precisa observar essas nuances também do perdão e nos conhecer. Então, perpassa o autoconhecimento. Né? Aquele questionamento, por que isso me ofendeu tanto? Por que isso me dói? Essa é a pergunta fundamental, né? Por que dói? Por que está doendo? Né? Até onde eu posso ir? Também conhecer os limites. Eu posso perdoar até aqui. Então, o Alberto Almeida, ele traz uma questão muito interessante no livro Perdão como Caminho, Caminho do Perdão, que tem os níveis. Se você ama até 5, você vai perdoar, né, até o nível 5. Se alguém te lesou e superou esse seu 5, chegou ao 6, então você vai ter que fazer um esforço para aprender a amar um pouquinho mais e aprender a perdoar isso. Por isso a questão da capa, né? Se pediu a capa, doa também a túnica. Então, é um esforço para exercitar esse amor. E, às vezes, esse perdão não vai durar, né? A gente pode, se a gente for falar em tempo, para algumas pessoas pode levar um tempo maior, vidas, né? Dependendo da lesão. Esse processo, como você está falando, às vezes a pessoa, ela não revida, já é um processo, né? Ficar calada, não evita pensar coisas negativas da pessoa, já é um processo. Então, assim, é um exercício que no começo dói muito, né? É sofrido, porque a vontade que você tem é revidar imediatamente, né? Mas aí você já vai vencendo essas más inclinações, né? E daqui a pouco chega e vira uma coisa natural na sua vida, não é? Isso. O que você acha? Eu penso exatamente como você. E era isso que eu iria citar também, né? Como fala o Evangelho, segundo o Espiritismo, sobre, né, os bons espíritas, que é aquele esforço contínuo em vencer as más inclinações. Então, como a Thelma falou, hoje, só de eu já não desejar o mal, né, eu já primeiro, não reagir, né, não é engolir, é não reagir, é saber trabalhar e também não virar algo que vai te adoecer, porque senão causa um problema, você falar, né? Porque senão você vai, estou engolindo, não, aquilo já não vai te ferir, né, como feriria, e ir trabalhando, agora eu vou desejar o bem, é um outro passo, e vamos vencendo aos poucos, porque quando você guarda, você fica ressentindo,
né? Quem está aprisionado? É a gente que fica aprisionado. A gente tem uma frase do Shakespeare que diz, né, que guardar ressentimento é tomar um veneno, né, e querer que o outro morra. Mas quem está causando, né, quem está sendo lesado somos nós com o sentimento, porque no fundo é entre eu e Deus. Então, o processo é nosso. Por isso que nos grupos mediúnicos, muitas vezes, a gente observa que aquele que lesou, às vezes causou um crime, né? Ele consegue, às vezes, avançar mais do que aquele que não fez, mas também não perdoa. Porque o perdão, ele vai, né, te aprisionar. Nesse sentido. Essa sua colocação é tão importante do aprisionamento, porque da mesma forma que a gente equivocadamente acha que perdoar é esquecer, a gente também equivocadamente acha que eu perdoo o outro, que é uma ação externa, né? De bondade, né? De superioridade, né? Que eu sou capaz de achar. Perdoo, claro que eu te perdoo, mas muitas vezes, né, como a Flaviana colocou, vocês colocaram, eu tô revidando, bem né? feio. Tô ficando feliz com as coisas não dando certo. Mas também tem essa de que eu tenho que pensar que o perdão vai fazer bem a mim, não é? Se o outro perdoar ou não é um outro processo. É porque a gente tá tão acostumado a viver com atitudes externas, né? Tudo é o outro, é pro outro. A gente esquece que a ação é pra gente, né? E tem aquela questão, né? Aquilo, quando a gente fala, né? O Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. O que nós estamos assinando embaixo ali? Olha, perdoa só se eu perdoar. Se eu não perdoar, né? Perdoa a minha dívida se eu perdoar a dívida do outro. E às vezes a gente quer que perdoe a nossa, mas não perdoa o outro. E o perdão passa por isso, a compreensão do outro. Compreender que o outro, aquele que nos agride, aquele que nos lesa, ele erra como nós. Assim como nós, no caminhar, podemos lesar outros, ele também nos lesa. E se hoje nós somos, né, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos os ofendidos, outrora nós somos os ofensores. Então, é a lei de justiça, né, a lei da reciprocidade. Tudo que nós fazemos, nós recebemos. Olha, Flaviana, é tão interessante como esse conceito, ele muitas vezes não está presente na cabeça de muita gente, porque a gente aqui fala muito disso, mesmo assim vivenciar é outra história, né? Então imagina quem nunca pensou que, por que eu tenho que perdoar quem me fez tão mal? E essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que estava criticando muito a atitude da mãe, porque a mãe favoreceu muito um irmão que fez muito mal para a família. E a causadora de tudo era a mãe, porque a mãe, ela pagava todos os malfeitos. Então, os irmãos se sentiam lesados com aquilo tudo e acham que tem algum segredo envolvendo aquele relacionamento da mãe com aquele filho. Eu não entrei, né? Não é uma pessoa espírita, esse é um conhecimento que está longe, né? Mas eu tentei trazer um pouquinho de paz para o coração dessa pessoa. Porque é mãe, né? É mãe, irmão, muito próximo. A mãe tá no hospital, a mãe tem 80 e tantos anos. Ela vai falecer em breve, vai desencarnar. Então, como fica aquele relacionamento, né? A gente sabe como isso é difícil. Então, eu comecei dizendo, nossa, mas você imagina como o seu irmão sofre? Porque imagina todos os malfeitos dele, né? E você imagina sua mãe vendo tudo aquilo e ainda tendo uma necessidade de protegê-lo e vendo que ele destruiu a vida dela, roubou o negócio dela, coisas muito graves, né? Então todo mundo se afastou da mãe e do irmão. E agora no fim da vida dela, né? Aquela necessidade do perdão. Então eu tentei entrar mais ou menos assim. Você já pensou que ela não conseguia fazer diferente? Como ela deve sofrer nesse momento, sabendo que ela protegeu esse filho que destruiu a vida dela? Você consegue olhar que ele provavelmente vai ter um fim violento, porque ele está lidando com a violência, né? Com coisas muito graves. E você está aqui com uma vida boa, com uma família, com amigos, com trabalho. Você consegue olhar isso um pouquinho distante?
Ele disse, não. Não estou entendendo o que você está querendo dizer. Então, para a gente ver como, mesmo com todos os dramas, né? Aquilo não faz muito sentido, mas como assim? A culpa é deles. Eles prejudicaram a família toda. Agora eu tenho que ajudar a minha mãe financeiramente porque ela destruiu tudo. Mesmo assim, é uma construção difícil, né, Flaviana? É porque é difícil a gente vivenciar, né? Isso. Mas Jesus traz isso no Evangelho, no filho pródigo. Bem-aventurados os misericordiosos, né? E no exemplo do filho pródigo, que o filho, ele pede para o pai em vida, numa sociedade patriarcal, que dê a parte dele da herança. Ou seja, ele fala para o pai, você está morto, para mim, literalmente, né? Eu quero a minha herança. Né? E Jesus vai dizer que o reino de Deus é esse. E que nós sabemos que, como você falou, tudo tem toda causa tem um efeito, né? Toda causa tem uma consequência. E Jesus mostra, né, no filho pródigo, o que? O filho se arrepende, volta, ele não quer voltar para o seio da família. Então, primeiro a reparação, né, o arrependimento, né, o primeiro passo é o arrependimento. Ele sente a culpa, que aí vem a questão do auto-perdão, né? Se arrepende e volta e pede, não, eu quero ser servo. E o que o pai faz? Recebe ele de braços abertos. O que acontece com o outro irmão? Vem o ciúme, né? Aí vem os ciúmes, a inveja, que somos todos nós, temos um pouco de cada um. Mas o importante é o quê? O que Jesus fala aqui? O pai recebeu o filho de todo o coração. Isso significa que o filho vai sair ileso? Ele vai ter consequências, porque tudo tem consequências, mas o mais importante é o coração aberto, a misericórdia, né? E no caso, ela não consegue, porque ela está muito ali no sentido de revanche, né? Não conseguiu nem perdoar a mãe ainda. Mágoa, né? A mágoa. E é aquilo que a gente falou nesse processo. A falta, o perdão, ele aprisiona, e a gente vê que muitas vezes aquele que cometeu o maior, né, dos crimes que poderíamos imaginar, avança espiritualmente, porque ele consegue, né, se arrepender, reparar e avança. Sim. E aquele que fica preso Na no perdão, mágoa, né? na mágoa, a mágoa, ela deixa a gente, adoece. Hoje em dia até a própria a medicina, né, os estudos, se a gente vê palestras da AME, médicos, mesmo que não sejam espíritas, a questão da falta de perdão, quantas doenças causam, né? A mágoa, câncer, pressão alta, problemas cardíacos, por conta da falta de perdão. Né? Eu queria pegar seu gancho, né, do seu exemplo. É forte, né? É forte, muito comum. E o interessante quando você falava, eu pensava, quanto somos abençoadas no sentido de termos nos interessado pela doutrina espírita, porque mesmo né, na leitura que a gente faz do Evangelho, há sempre uma interpretação racional, que a gente consegue compreender, esmiuçar, de tal forma que aquilo nos torne claro, porque o Espiritismo é recente. Então, muitos de nós vêm de religiões antigas e religiões dogmáticas. Você aceita, você tem que perdoar, mas ninguém destrincha o que é perdoar, sabe? Não quer dizer que você agora ficou boazinha, vai ajudar aquela... Não, que há um processo, como o Flaviano falou, há um processo, né? E esse entendimento que a doutrina nos traz é que nos permite entender por que ele deveria olhar distante daquela situação, porque já é um olhar diferenciado da vida, né? Porque ele ainda está naquela coisa, se ele tiver religião, né? Da questão dogmática, de não questionar, não é? A vida é assim, e a mágoa tomando conta de um coração, perdendo tempo na vida. A vida é tão curta. Às vezes eu fico pensando que eu também tenho, né? Ressentimentos, mágoas. E quando eu me dou conta que eu estou vivenciando, eu falo, gente, a vida é curta, o que eu estou perdendo tempo com isso? Então, eu acho abençoada foi o momento em que nós nos dispomos, né, a conhecer melhor a doutrina espírita, ainda que a gente possa ter vindo pela dor. Mas foi importantíssimo que esse esclarecimento brilha, né, à nossa frente, né, Thelma? Isso, traz luz, né, pra gente. A gente vê de outra ótica todo esse processo que não é, perdoei, estou aqui. Não,
é um processo dolorido, né? Diário. É que nem, assim, fazer caridade mesmo, né? Que a gente vai, no começo, pela... Assim, vou ter que ir, vamos lá. É mesmo que uma obrigação. A gente não sabe por quê, mas perdoar e a mesma coisa, perdoar é como obrigação. Hoje, como eu falei, hoje eu não vou revidar, vou segurar. Hoje eu vou morder um cabo de vassoura em casa, ficar ótimo aqui, né? A gente tem que fazer assim. Aí, amanhã já não mordo mais cabo de vassoura, eu consigo olhar para a pessoa, né? Aceitar o contexto dela, e a gente começa a se colocar no lugar da pessoa, falar, poxa, e se eu tivesse no lugar do meu irmão, talvez eu tivesse pior, né? Então, se eu tivesse no lugar da minha mãe com um filho assim, que eu não consigo explicar essa afetividade que ela tem tão grande com... Em relação a gente até tem uma ideia de porquê, né? Mas a gente tem uma... Mas é o espiritismo. A doutrina mostra isso pra gente, né? Aí a gente vai se segurando, exercitando, e daqui a pouco se torna uma coisa mais natural. Dói, mas é mais natural pra gente, né? Né, Flavinha? Isso mesmo, dói. E Miriam falando, me lembrei da questão do olho por olho, dente por dente. Nós ainda trazemos, né, em nós isso, olho por olho, não fez, eu vou revidar. Só que se a gente não se libertar desse ciclo, vai virar, né, vira um ciclo vicioso. Eu bato, você revida. Por isso que Jesus fala, oferece a tua face esquerda. É porque o olho por olho, dente por dente, ele tem uma lógica que ainda faz muito sentido. Isso, verdade. Mas por quê? Você fez uma coisa contra mim, por que que eu não tenho que fazer nada contra você? Parece uma lógica, né? Sim. E na verdade é uma lógica. Só que é uma lógica errada, que faz mal para nós, né? Que nos adoece, que nos aprisiona. E a lógica de Jesus, ela é muito nova, né? Apesar de ter 2000 anos, as pessoas não internalizaram, nós ainda não internalizamos, a não ser que a gente raciocine muito em cima daquilo, é o exercício que a gente está falando aqui, né? Porque eu acho muito difícil, né, falando por mim, mudar qualquer coisa que eu não conheça. Então é muito difícil, porque primeiro, você não identifica quando não conhece, né? E como a doutrina nos chama sempre a essa lucidez, a essa consciência de si mesmo, que a gente vai identificando como a gente se comporta em determinadas situações, é que vai proporcionando essa mudança lenta, doída, né? Porque o nosso automático é dente por dente, olho por olho, agir, né? Reagir, não agir, desculpe, estar com a máscara da boazinha perdoando, mas se matando, tomando veneno, querendo que outro morra, né? Então é um processo mesmo, e perdão, ele permeia um conhecimento e uma mudança tão profunda, né? Que se a gente consegue compreender primeiro racionalmente, mas depois passar para a parte do comportamento, a gente já deu um bom passo, como disse a Thelma. Não revide, não pense contra, né? Isso. Ampliando a nossa consciência também, né? Através do pensamento. Pensamento é ação criadora. E vontade e potência da alma, já nos diz Leon Denis. Então, quando você pensa e tem vontade, você já deu um passo para essa mudança de querer. Só de você querer perdoar já é o primeiro passo. Não consegui ainda, mas eu quero. Então já é um processo. Oração. Oração. Né? A oração. Deus conhece, né? Nosso íntimo. Nossos dramas todos, os nossos passados. Né? Através da prece, né? Que ela nos conecta com Deus, nós vamos podendo ir avançando um passo de cada vez. Isso que é o mais importante. Flaviana, só detalhe um pouco, né? Porque às vezes tem ouvintes nossos, né? Quando fala que a prece nos ajuda, como ela trabalha a nosso favor nesse momento? Então, quando nós nos conectamos com Deus e a nossa vontade, que é a nossa potência, né? E através do pensamento, nós estamos em conexão, né, com Deus. E através disso, nós vamos mudando a forma, vamos elevando o nosso padrão vibracional, e isso já vai nos auxiliar, né? Nos dar suporte. É querer. Pensamento é tudo, diz Joana de Ângeles, né? Tudo é pensamento. Então,
através do pensamento, nós nos conectamos com Deus. Já temos a vontade, a potência que é como um imã, diz Leon Denis. Com isso, já é um grande passo, um grande avanço. Não significa que vai ser amanhã que eu vou esquecer. Não, mas é um processo. A prece, ela é fundamental na nossa vida, diariamente. Né? Uma vez eu escutei de uma pessoa, a gente precisa fazer da nossa vida uma oração. Através do quê? Dos nossos pensamentos, das nossas ações. Né? Então, pensar, o vibrar bem, vibrar amor, vibrar perdão, mesmo que você não consiga ainda, já é um exercício. Então, tudo isso nos auxilia. É importante dizer que perdoar uma pessoa não significa que você vai ficar amiga da pessoa. E que concorde com o que Isso, falou. exato, e vai conviver. Provavelmente não. E ainda fazer o bem a ela, talvez a gente ainda não consiga também. Então, isso precisa ficar bem claro. Quando Jesus fala para fazer o bem, às vezes ainda não dá, né? A gente não sabe. Isso. Porém, quando a gente consegue limpar a área e já não ter mais nenhuma emoção muito negativa, né? Quando você pensa, quando a pessoa de repente aparece na sua frente, a gente não sabe, às vezes, a espiritualidade trabalha de uma forma que nós não estamos vendo, né? Mas, às vezes, uma situação anos depois, quando você estiver preparada, vai proporcionar algum reencontro, alguma situação em que aquele nó às vezes vai poder se desfazer, nem que seja um pouquinho, né? Uma preparação. Porém, a gente tem que ir trabalhando aquele sentimento, né? Para que aquilo que a espiritualidade possa nos ajudar e promover, não é uma coisa linda? Eu já vivenciei umas coisas que eu tive altos problemas com determinadas pessoas no ambiente e que eu tenho certeza, a espiritualidade me afastou daquele ambiente, porque foi uma coisa repentina, eu tive que sair daquilo ali. Foi uma situação. 5 anos depois, houve uma outra situação em que eu voltei para aquele lugar. E você acredita que eu fui fechando, pouco a pouco, uma meia dúzia de coisinhas que eu tinha deixado, tudo aberto e mal resolvida. E com esse tempo afastada, eu pude refletir, eu pude entender. Quando eu voltei, as pessoas me procuravam. E, de alguma forma, aquela situação se fechava. E eu, já com o conhecimento que eu tinha aqui, eu reconhecia que era um fechamento. Acabou ali, morreu. Eu não sinto mais nada, a pessoa não sente mais nada. Então, é bacana quando a gente pode fechar os ciclos, né? Dessa forma. Eu me lembrei de uma história que eu, às vezes, conto quando dou palestra sobre perdão, que uma pessoa, duas pessoas trabalhavam juntas, eram amigos e por conta de uma besteira, né, se afastaram. E ficaram anos sem falar um com o outro. Até que no trabalho eles são convidados a fazerem uma viagem juntos e os dois sentaram lado a lado, um falava com o outro. Aí, de repente, um puxou a conversa e falou que pedia perdão e esse outro falou que lembrava em sonho desse que havia ofendido, mandando flores para ele, em pensamentos. Então, ele já estava preparando esse perdão. Então, todos os dias ele fazia a prece e mandava flores. Porque, às vezes, também pedir perdão é complicado, dependendo da situação, você sabe que a pessoa... Outra questão interessante é que perdoar não significa que o outro também tenha que pedir perdão. Porque, às vezes, a gente acha que o outro precisa... Não, ele tem que se humilhar. Pedir perdão. Não, a gente pode perdoar e às vezes a pessoa nem tem consciência de que nos ofendeu, né? Então, aí daí fica difícil. Então, perdão é algo que você vai trabalhar porque é você e Deus, né? Você e Deus, como vocês falaram antes. Então, é um exercício. E esse é um bom exercício. Não consegue ainda pedir perdão, não consegue ser... Não, vamos mentalizar, ele vai receber uma flor, vai receber uma oração, a prece, né? Ela consegue quebrar todas as fronteiras. E é um passo importante. Pensamento. Você falou que o pensamento cria, né? Pensamento cria. Então, esse é um ensinamento que os espíritos dão para a gente, né? Para a gente emanar uma vibração, um desejo, alguma coisa positiva, mesmo que a gente não vá ter mais contato com a pessoa. Às vezes a pessoa já desencarnou. Sim. Se a gente ficou Sim. Eu estou me lembrando, eu e Thelma trabalhamos juntas num grupo mediúnico.
E como é interessante quando vem já um irmão desencarnado, ainda naquela necessidade da vingança, você sentir, né, ofendido, seja o que for a situação, e durante a conversa chamar a atenção de que o quanto está preso e o quanto que ele deve olhar para ele, o quanto isso está fazendo mal, e que ele não precisa se vingar-se, porque a lei divina é uma justiça tão perfeita. Isso. Tudo que a gente faz, a gente tem que prestar conta daquilo que faz, né? Isso. E faz, recebe de entorno, né? De retorno. E a mudança nessa conversa, quando ele se auto-percebe, que ele, né, Thelma? Isso. Que cabe a ele esse perdão, sabe? A si primeiro, cuidar de si, né? É tão interessante. É interessante mesmo, porque, inclusive, ele fica estagnado naquele momento, na história, no tempo e no espaço, né? Ele se cristaliza e vive, se for, por exemplo, no século XVII. Então, ele fica e plasma toda aquela situação e continua lá. Então, até para o esclarecedor falando, olha, seu momento é esse, olha, você está vendo, as pessoas estão diferentes. Então, aí a pessoa vai caindo em si e fala, poxa, né? Então, mas essa cristalização, ela começa aqui, né? Quando a gente está aqui, né? Quando a gente parte para o outro lado e não resolveu, aquilo fica, não é isso? Então, aí esse ciclo, exatamente esse ciclo, porque aí aquela coisa, reconcilia-te com teus inimigos, né? Está a caminho. Porque é muito importante. E Paulo, ele também vai dizer aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que perdoar o outro é um perdão que você dá a si mesmo. Então, é você que está se libertando das correntes quando você perdoa. Né? E Jesus, como o Thelma falou, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está caminhando com ele, com o teu adversário. E os adversários são inúmeros, às vezes na nossa família, nos nossos próximos, mais próximos, nossos amigos no trabalho. Então, muitas dificuldades, principalmente na questão familiar, né? A falta de perdão aos pais, falta de perdão, às vezes uma vida inteira levando porque não perdoou o pai ou a mãe. E lembrando que os nossos pais, eles deram aquilo que eles tinham para doar, né? E dentro do seu tempo. E doar a coisa mais importante. Isso, que é a vida. Mesmo que tenham abandonado, mas o estar aqui foi o maior presente, né? É uma oportunidade única estar aqui. É porque a gente sabe qual é o tamanho da oportunidade que é estar aqui, né? Mas muita gente pensa, eu estou aqui por um acaso. Estou aqui porque você eu não pedi. Eu não pedi de nascer. Na verdade, ele implorou, né? Implorou, né? Não pedi. Se acotovelou, né? Peraí, deixa a minha velhice. Botou o irmãozinho para trás, né? E foi para frente. É que aí você vê, né? Como esse entendimento todo que a gente tem muda. A ótica totalmente, né, gente? Totalmente. E como isso não chega de graça, né, pra gente. Isso tem um esforço nosso para compreender dessa forma, né? Quando a gente fala aqui pro telespectador o estudo, às vezes eu penso assim, tem que estudar, né? Se fala muito aqui isso, né? Tem que estudar. Só que muita gente, por exemplo, pode estar numa palestra, né? Ou ouvindo aqui um programa, não entende bem o que é o estudo, né? Só que o estudo são todas essas leituras, programas, de toda forma que esse conhecimento chega, que vai ecoando e vai reverberando muito aos pouquinhos, né? Toda uma construção. Isso é o estudo, assim, é o mínimo que a gente pode fazer, né? O ideal é que quando a gente se debruça nos livros, a gente realmente estuda. Mas esses conhecimentos que as pessoas hoje em dia estão tendo, que vêm de inúmeras, não só na doutrina espírita, né? Muita gente do budismo se fala muito nisso. Todo o espiritualismo fala na questão do perdão, do autoconhecimento, né? As outras doutrinas também falam, né? Mas a questão é o aplicar, né? Porque fica como algo, às vezes, até punitivo. E não, é um processo, né? Que a gente precisa trabalhar dentro de cada um para que ocorra, respeitando os nossos limites, né? Isso é importante. Por isso, o autoconhecimento e essa doutrina, ela nos traz esse esclarecimento
nos amplia a consciência e é um exercício de Kardec nos convida, né? Para nós instruirmos, amai-vos e instruir. Então, amar, porque o amar vai perpassar tudo isso, o perdão, o auto-perdão, e o instruir, porque a gente precisa se esclarecer, para poder compreender, né, utilizando a razão e dar um passo de cada vez nesse esforço de sermos melhores a cada dia, buscando o nosso melhoramento espiritual, moral. Essa coisa de aprender, estou me lembrando do banco de escolar, né? Às vezes a gente não entende por que tem que aprender tabuada, por que tem que decorar, por que eu tenho que saber o nome dos rios, né? Por que eu tenho que saber o nome da capital do país. E aí a gente não dá importância, mesmo porque a gente não está com a atenção de dar pela nossa própria infantil. Mas à medida que a gente vai escolhendo uma profissão, que você vai começando a estudar coisas que você tem interesse, o foco já muda, né? A gente começa a ver sentido naquilo que está chegando de conhecimento. Eu acho que é isso que a doutrina, na questão do estudo, é fazer com que a gente entenda, compreenda, tire nossas dúvidas. E o que é mais fantástico, que tudo que a gente estuda, tudo que a gente conversa, né? Quando já estamos no trabalho mediúnico, tudo isso se confirma. Então, se a gente tiver olhos de ver, né, ouvido de ouvir, vamos ver que ao nosso redor, tudo que o Cristo falou há mais de 2000 anos, continua sendo concretizado. À nossa frente, a gente não vê. Eu queria entrar um pouquinho mais, né? A gente tem tempo? Tem mais um pouquinho. Essa questão do auto-perdão, né? Porque quando a gente cobra muito o outro, é porque a gente se cobra muito também. Sempre dizem isso, só que a gente não presta muito atenção, né? Porque a gente olha mais para o outro do que para a gente, e a gente cobra o outro, que a gente tem aquela lógica. Mas ele me fez mal, então acabou, a culpa é dele. Só que a gente não percebe como a gente é rigoroso quando a gente percebe que errou. Quando a gente se dá conta que errou. Tem gente que passa a vida, parece que não erra, né? Aí você se dá conta de que você errou. Digamos nós aqui que somos espíritas, estamos falando de fazer o bem. Bom, caímos numa danadinha, né? Porque as provas vêm também. Aí a gente vê que a gente pensou muito mal, que a gente teve raiva, rancor, bom, tudo aquilo, né? O pacote. Aí você se dá conta. Qual é o trabalho que você faz para você não se enredar na culpa, né? Ou quando você começa, chega aqui, tem esse conhecimento todo e percebe, caramba, passei a minha vida inteira errando, e errando feio. E aí? Olha, eu vou te dizer um livro que foi um divisor de água na minha vida, Paulo Estevam. Então, quando você estuda a vida, lê o livro, Paulo Estevam, ele foi porque a gente traz, quando eu vim para o Espiritismo, eu trazia muitas culpas, remorsos, né? Ao ler o livro, eu me deparei que eu sou um ser humano, que eu preciso melhorar a minha vida, eu não posso ficar estagnada no erro. Primeiro, a humildade, observar que nós não somos perfeitos. E se nós não somos perfeitos, nós vamos cometer erros. O mais importante é esforçar em se melhorar. Então, é o que a doutrina nos fala, né? O Evangelho. Fazer o possível, esforçando-se para vencer as más inclinações. Então, autoconhecimento é fundamental, porque quando você tem um autoconhecimento, você se observa. E aí, daí você sabe, olha, eu consigo. Uma vez eu conversando com um amigo, eu falei que eu não tinha dificuldades, lendo o Evangelho, né, em oferecer a outra face. Não tenho. Apesar de ser muito orgulhosa. Eu não tenho dificuldade em tirar a túnica. Mas eu tenho dificuldade em caminhar 2.000 passos. Mas acho que está caminhando bem mais. Porque realmente exigia um pouco mais de esforço. Então, é o olhar, conhecer seus limites e saber, olha, eu posso, errei. Né? Aprendi muito, porque antes eu me culpava. Se eu cometia um erro, nossa, eu ficava a semana inteira sofrendo. Depois eu aprendi, eu sou um ser humano. Eu preciso ter a humildade de entender que eu não sou perfeita. E não sendo perfeita, eu estou tentando ser melhor, né? Buscando ser melhor a cada dia. Porém, nesse caminho, como eu não sou perfeita, eu vou escorregar. O importante é não me manter no chão, é levantar e continuar a caminhada rumo à evolução,
que é um processo diário. Então, autoconhecimento, humildade, de se reconhecer enquanto ser. É um exercício que eu também estou aprendendo, né? Todos os dias. Mas o livro, Paulo Estevam, ele foi um divisor na minha vida. E acho que também honestidade, né? Tentar ao máximo identificar até que ponto eu estou sendo complacente comigo, Isso. Né? Até que ponto eu estou realmente entendendo que eu caio e levanto. Então, tudo isso é o autoconhecimento. A gente vai... Porque tem hora que a gente... eu também erro, todo mundo erra. Sim. Né? Sim. Só que calma lá, Calma, né? não é qualquer erro. Também não é os mesmos erros. Não é? Ser complacente com você, mas não dá, né? Não, é um esforço contínuo, como Isso. dizem, vencer as más inclinações. Então, você vai identificar essas más inclinações através do autoconhecimento e vai tender a vencer. Tem algumas que nós vamos conseguir vencer? Sim, né? Se a gente conseguir vencer o máximo, ótimo, mas nós não vamos ser perfeitos. Existe um limite. Qual é o meu propósito, a minha missão aqui nessa existência, né? Neste momento, nessa vida, nessa encarnação? Aí sim, qual é o meu objetivo? O que eu preciso? Não vou ser perfeita. É um processo, nós estamos longe ainda, né? Temos muito a vencer. Muito Porém, chão. qual é com autoconhecimento você começa a identificar aquilo que é mais problemático em você. Né? Daí vai começando a trabalhar todos os dias. Eita, peraí, né? Segura a onda. E identificar também, porque às vezes, como você falou, uma pessoa... por isso que o autoconhecimento é importante. Que a gente faz, né, reflete no outro aquilo que a gente tem, né, projeta. Isso. Então, às vezes, uma pessoa fala alguma coisa em relação a você, quando você se autoconhece, você sabe, não, isso é dela, isso não, isso é meu. Isso me então, pegou. então, isso sou eu que preciso mudar. É. Chico fala muito isso. Se alguém te apontou e falou, olha, você fez isso, analisa, você fez. Então, se você fez, tenta melhorar. E para que você vai ficar com raiva da pessoa, se ela falou a verdade? Agora, se não é, se é uma projeção dela, aí você fala, não, isso aí é dela, não é meu. Né? Então, é um processo, é autoconhecimento. O autoconhecimento é importante. A humildade nesse momento grita, né? Porque a primeira coisa é a defesa. Não sou assim. Não sou assim. Ele que está, ou ela está vivendo assim. Mas quando a gente está, né, no desenvolvimento da humildade, a gente começa... Será que é meu mesmo? Né? E a gente se vê e reconhecer, né? Que a gente é orgulhosa, egoísta, né? Tinhosa. E saber que é um processo contínuo. Exato. Contínuo. Não vai parar. Não, tua consciência vai sempre estar. Vai sempre estar. E a complacência com os nossos erros também tem um tempo limite, não é? Sim. Então, a gente tem que eu vejo assim, eu sempre lembro muito da Daniela Miliari, né? Porque ela fala tanto da amorosidade consigo, né? Então, acho assim, a gente tem que ter essa amorosidade com a gente, mas também tem um tempo dessa amorosidade, não é? Tem que ser exigente também com a gente. Exatamente. Não pode ser só passar a mão, porque se a gente for passar a mão, aí já não muda. Já não vai muda. ficando, né? Tem Nossa, também que exigir um pouquinho. Claro, tudo tem um equilíbrio. Você também não vai se autopunir, se autoflagelar, porque nós já passamos por isso em outra existência. Né, da autopunição. A autopunição não é autopunição, a gente precisa se autotransformar. Né? Esse é o objetivo, a autotransformação, para cada vez nos melhorarmos e nos aperfeiçoar. Porque até que a gente já achou muita justificativa para não ter que andar, não Sim. foi? Não é? É verdade. Aí começava a se autoflagelar e estacionava. E não, acabou, já cumpri, me confessei, já fui perdoada. Isso, Nós já verdade, fizemos muito isso. Agora é a hora de, olha, preciso Já mudar. ajoelhei no milho. Já. Não é? Porque era uma prática que não exigia nada de Nada. mudança. É externo, Nossa, né? exato. Externo. É externo. Ô, gente, olha, Acabou, o amiga. papo tá bom. O tempo, quando você falou que tem um tempinho, tinha, mas era bem pouco. Nossa. Que pena, né? Ter uma... Nossa. Quando a gente já tá toda envolvida com o assunto. A gente andou bem. Foi uma pena. Flaviana já pode vir outras vezes. Com né, certeza. gente? Fica aí o convite, né? Para outras vezes, outros temas a gente conversar. E eu esqueci de agradecer, foi uma oportunidade maravilhosa estar aqui com vocês. Foi um aprendizado também, porque, né, tem certas dificuldades que a gente vai tentando vencer, mas muito obrigada a todos os três por terem convidado. Nós é que agradecemos. Né? Com certeza. Bom, gente, muito obrigada a vocês também terem nos escutado até aqui. Nós
Nós temos, né? Nosso programa vai ao ar todas as quintas, às 19 horas, no canal da Comunhão, no YouTube. Se quiserem nos mandar um e-mail, nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. E nós também estamos no Spotify. Procure os nossos podcasts, vocês vão gostar, nos acompanhem, dêem um like, se inscrevam, se inscrevam, nos mande mensagem. Esse feedback que vocês nos mandam é muito importante para que a gente possa estar direcionando temas, estarmos refletindo onde a gente tem que ser mais claro, porque às vezes a gente está falando da doutrina que nos é muito claro o que a gente está falando, né? É médicos conversando, tem hora que a gente não está entendendo bem o que eles estão falando, né? Então a gente tem maior boa vontade de poder tornar a nossa fala, os nossos aprendizados, né, de uma forma bastante clara para todos vocês. Então nós agradecemos mais uma vez. Até a próxima. E será, Flaviana, que você poderia deixar uma mensagem para quem nos ouve? Deixo. Olha, gente, estudem e amem. O amor cobre uma multidão de pecados. Obrigada.